Após amargar a eliminação da Copa Libertadores diante do Flamengo, futuro adversário na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, o Corinthians se transformou. A equipe não só passou a ter melhores resultados, que o levaram até a final da competição nacional, como também passou a ter um desempenho bem superior com o retorno de algumas peças, em especial do Renato Augusto. Vamos conhecer o novo Corinthians do treinador Vitor Pereira? Então se inscreve no canal, deixa o teu like enquanto eu rodo a vinheta. O Corinthians, que iniciou a temporada com um futebol extremamente pragmático, de muito trabalho defensivo e menos dinâmicas ofensivas, vai mudando aos poucos conforme vai tendo semanas cheias de trabalho. Vitor Pereira falou bastante sobre isso desde sua chegada, lembrando que ele chegou no meio de um campeonato paulista, já num afunilamento ali do campeonato, já na fase final, jogando muitos clássicos logo de chegada. E ele falava, né, que ele só conseguiria arrumar o time quando tivesse tempo para treinamentos, e quando ele passou a ter, realmente, ele está cumprindo, o time mudou bastante, e nós vamos falar agora nesse vídeo que inicia a nossa série de vídeos que vai abordar a final da Copa do Brasil. Tá? Então o Corinthians ele sai jogando numa saída que a gente chama de sustentada, 2 laterais, e os 2 zagueiros, os 2 laterais veteranos jogando juntos, né? Fábio Santos e Fagner, e um volante ou 2 apoiando essa saída de bola, dependendo muito da intenção do jogo. Se a intenção é atrair para abrir espaço no entrelinhas, o Renato Augusto ataca como quase que um atacante, um segundo atacante, vai por dentro para trabalhar entre as linhas do adversário, e caso a ideia for empurrar o adversário para próprio do seu campo, o Duqueiroz se aproxima dele e faz um triângulo com o bico para baixo, com o Fausto Vera sendo o único homem. Aqui um exemplo, o Corinthians ele tem um lado direito do seu ataque menos complexo, mas também muito, muito menos criativo. Geralmente quem tem jogado é o Gustavo Mosquito, ao lado do Fagner. Os 2 jogadores de pé direito, 2 caras de linha de fundo, 2 caras que têm mais dificuldade de construir por dentro, especialmente no caso do Mosquito, jogando pelo lado direito. O que isso gera? Isso gera muita concentração de jogo no corredor lateral e, eventualmente, muito raramente, o Renato Augusto cai também por ali para gerar esse tipo de situação, abrir diagonais de triangulação, já se descolando dos 2 volantes, né? Como eu mostrei para vocês. É uma ideia muito de atração para o Renato poder atacar esse espaço entre as linhas do adversário. Aqui um exemplo, como o lado direito do Corinthians, ele é realmente pouco criativo, os jogadores acabam se marcando aqui, né? Um ao outro. O Fagner e o Gustavo Mosquito, que atacam muito o corredor lateral, dependem muito de ultrapassagem, né? Por conta desse espaço aberto, dependem muito da ultrapassagem do Duqueiroz, que é quem mais faz esse tipo de jogada pelo outro lado, mas o Duqueiroz, diferente do Renato Augusto, não é um cara tão avançado assim. No entanto, quando o Adson está em campo, essa dinâmica muda um pouco. O Adson, por ser canhoto, né, e jogar pela direita, ele faz esse movimento de arrasto, né, com ou sem bola, ele centraliza as jogadas, e aí sim, o Renato Augusto abre e faz o lado direito. Esse aqui é um gol até contra o Cuiabá, uma assistência bem bonita, um gol bem bonito, uma inversão do Roger Guedes para o Renato Augusto. Como ponta, o Adson está aqui no centro da área, muito diferente do comportamento do Gustavo Mosquito quando está em campo. E aí sai o gol do Yuri Alberto. Em organização ofensiva, né, o Corinthians em ataque posicional, ali quando está organizado para atacar, se organiza de algumas formas diferentes. Tá? Normalmente, o Fábio Santos é quem inicia essa jogada, né, e não é um cara de muita linha de fundo, é um cara que constrói mais por dentro, com o Roger Guedes aberto pelo lado esquerdo, e o Renato Augusto é como uma espécie de segundo atacante, um meia suportando o ataque. Porém, também acontece de, eventualmente, o Fábio gerar ultrapassagens, ele é o lateral que apoia, de fato, né? Diferente do Fagner, que é um cara que fica quase como um lateral base,
e faz ultrapassagem, mas o Fábio Santos ele faz mais uma organização ofensiva, uma construção mais cadenciada. E aqui sim, o Renato no início da construção, o Fábio dando a amplitude e o Roger Guedes fazendo ali esse comando ali do meio de campo, segundo atacante. E aí, isso vai girando, né? Conforme o meio de campo for alternando, aqui o Renato Augusto está fazendo o cara do lado direito, do meio, o Fausto Vera está fazendo o homem que gerou a ultrapassagem e está ocupando o corredor lateral do lado esquerdo, com o Fábio aqui no início da construção e o Roger Guedes gerando esse apoio. Tá? Então, vamos bem diferenciar a função do Yuri Alberto da do Roger Guedes. Eles são uma dupla de ataque, acho que não é errado falar. Mas o Yuri Alberto é um cara que fica na referência, que tenta atacar primeiro pau ou segundo pau, mas que fica na referência, e o Roger Guedes tem muitas obrigações defensivas e ofensivas pelo lado esquerdo do campo. Defensivamente, o time em marcação alta executa uma marcação que a gente chama de pressing, que é uma marcação individualizada, tá? Tentando deixar a última linha até um pouco meio que no mano a mano, mas fazendo uma marcação individualizada alta para tentar fazer o adversário jogar com bastante dificuldade, né? E forçar bastante os passes. Quando os passes entram por dentro e a marcação alta do Corinthians é batida, o Fábio Santos abandona o posto dele para fazer o combate. Tá? Então ele salta bastante a pressão. A defesa do Corinthians em transições ela vai se portar muitas vezes ou sempre numa linha de 3, tá? Com o Fagner ficando, como eu falei para vocês, ao lado dos dois zagueiros. Aqui um outro exemplo. Né, o adversário está num contragolpe, faz a amplitude e o Fagner é quem está presente aqui nessa marcação, enquanto o Fábio Santos ainda está retornando. Né? Veja onde é que está o Fábio Santos. Aqui um detalhe muito importante que pode ser um trunfo do Corinthians contra o Flamengo. Esse jogo aqui foi contra o Fluminense e o Fluminense, assim como o Flamengo, né, o Fluminense por um outro motivo de organização do time, o Flamengo, por ter um lado direito muito forte, um lado esquerdo que pouco entra em profundidade, ele acaba não ocupando a amplitude toda do campo, assim como o Fluminense não ocupa a amplitude toda do campo. E aí, olha a dinâmica que o Fábio Santos faz. Ele fica, não tem ninguém para marcar no resto do campo, aqui nessa parte da imagem que não entra no enquadramento, e aí ele fica protegendo o passe para o atacante. Então, ele se coloca entre o atacante, o Germancano, o zagueiro do Corinthians, o Balbuena, e a bola. Então, ele fecha a linha de passe, enquanto ele vigia esse homem que vai se tornar o marcador dele, que é o Arias. Então, o homem a ser marcado por ele, que é o Arias. Então, o Corinthians que, apesar de ter uma linha de 4, ele não deixa muitas sobras. Se ele não tem o adversário dando a amplitude nessa linha de 4, ele não entrega a amplitude da linha de 4 e tenta, de uma forma inteligente, bloquear o jogo de apoio que o Fluminense poderia tentar. Então, o Cano não consegue ser acionado, o Arias tem que conduzir essa bola e o tempo inteiro ele está com a jogada sob controle por conta desse fechamento da linha de passe do Fábio Santos. É um negócio muito interessante mesmo. Aqui em transição ofensiva, o Roger Guedes e o Yuri Alberto muito afastados o tempo todo. Cada um abre de um lado e por dentro entra ou Renato Augusto ou Duqueiroz. Tá? Mas o Renato Augusto é geralmente quem entra. Não foi o que aconteceu nessa jogada, mas é o Renato Augusto quem entra. O Renato Augusto é um cara que ataca tanto, é um atacante. Em vários jogos ele é mais avançado do que o próprio Roger Guedes, que muitas vezes acaba ficando mais preso pelo lado esquerdo do campo. Aqui um outro exemplo, e é basicamente isso. Então, espero que tenham gostado, né? Se inscrevam no canal, a gente vai falar bastante dessa final. O Corinthians mudou muito, ele teve o Yuri Alberto entrando em forma, o Yuri Alberto estava fazendo os primeiros jogos ali, quando o Corinthians é eliminado da Libertadores pelo Flamengo. O Fausto Vera tinha acabado de chegar, o Fausto Vera hoje é titular do time, muito bem adaptado, jogando bem. Tem o desfalque do Maicon ainda, mas o Duqueiroz está ali cumprindo o papel, talvez
se tivesse o Michael, o Corinthians estivesse ainda mais forte, certamente. E já tem o Renato Augusto muito, muito bem, jogando realmente um futebol do nível da sua qualidade, jogando mais avançado do que em outros períodos de sucesso que ele teve no Corinthians. Então, o Renato Augusto jogando quase como um atacante em vários jogos, atrás do Yuri Alberto. Defensivamente, um Fagner muito mais preso do que em outros tempos, e um Fábio Santos bastante ativo no ataque, na construção. E sem esse limite de Roger Guedes não joga junto com o Yuri Alberto, de Fábio Santos não joga junto com o Fagner. Isso parece ter acabado. O Corinthians, de tantas rotações, hoje parece um time bem definido, com só talvez uma dúvida, se ele entraria com Gustavo Mosquito ou com Adson no lado direito do seu ataque. E isso interfere um pouco na forma como a dinâmica ofensiva do Corinthians ocorre, mas é algo mais fácil de prever para o treinador adversário. Então, aquele time imprevisível de escalações a cada jogo passou a ser um time que dá para escalar de 1 a 11. Tá bom? Então, esse foi o Corinthians que eu identifiquei, segundo a minha análise e minha leitura. Se você não concorda, acha que tem que falar alguma coisa, eu prefiro que você fale, inclusive, deixe teu comentário aí no vídeo. E eu fui. Beijos.